E aí Tiago vai falar que é esse tipo de sofrimento que ele pergunta, está alguém entre vós sofrendo? O que o autor nos diz aqui? Ó? O sofrimento que Tiago se refere são as aflições, os infortúnios da vida, coisa que eu e você passamos no nosso dia a dia. Porque isso aconteceu com os profetas, aconteceu com Jó, como a gente leu na semana passada, com os profetas, aconteceu com Paulo, aconteceu com Pedro, aconteceu com Timóteo, aconteceu com todos os servos de Deus. Porque todo mundo nessa vida passa por algum tipo de aflição. E nós passamos hoje. Não é diferente com a gente. Hoje a gente passa, no trabalho a gente passa tipo de aflição, às vezes perseguição no trabalho. A gente passa às vezes sofrimento por causa do coração. Às vezes se apaixona por alguém que não é legal e aí vem todo aquele sofrimento. Dentro de casa. Então assim, não falta motivo de sofrimento. É desse sofrimento que Tiago está falando aqui. A oração a ser oferecida pelos crentes em tais circunstâncias não é necessariamente em favor do livramento das aflições. Tiago não está falando assim, eu estou falando para vocês orarem para a aflição acabar, porque isso é utopia, isso não vai acontecer, Deus não vai tirar a gente das aflições. Então a gente precisa ter uma oração racional. Não adianta eu chegar e falar assim, começar a orar e falar assim, Senhor, me livra disso, me tira disso. Não, a oração não é essa, porque aí não é uma oração eficaz, porque não é uma oração inteligente, não é uma oração com razão. A gente precisa orar pedindo o que para Deus? Senhor, fortalece. Quando ele diz aqui pra gente orar pelo outro, que ele tá falando de uma oração de intercessão, então quando eu oro, minha mãe tá com problema, eu vou orar pela minha mãe, Senhor, minha mãe tá passando por isso, tá sendo difícil, nesse momento eu te peço que o Senhor fortaleça minha mãe, sustenta ela nesse momento para que ela possa vencer essa aflição. Eu não posso falar assim, Senhor, tira minha mãe disso, porque é uma oração burra. Uma oração com sabedoria terrena, lembra que Tiago já falou pra gente, buscar sabedoria em Deus? Então a gente precisa pedir sabedoria do alto, para a gente saber fazer a oração correta para que essa oração seja atendida. Porque se você faz uma oração que ela não é coerente com a Bíblia, ela não vai ser atendida. Então ele ensina isso aqui pra gente. Ora dessa forma, pede para o Senhor sustentar os santos. Paulo vai falar essa questão também da gente estar orando pelos santos. Então a gente precisa orar, pedindo para que o Senhor sustente e fortaleça aquele servo para ele conseguir sair daquela situação. Esse é o primeiro nível de oração que Tiago vem chamando pra gente hoje. Ore por aqueles que estão sofrendo, principalmente quem está passando por privação por conta da fé. Por que ele está falando isso? Porque tinha a situação da perseguição. E quando a gente está sofrendo por qualquer outra circunstância, seja problema no trabalho, seja problema no colégio, o professor que fica pegando no teu pé, e aí você tem dificuldade de aprender com aquele professor, seja de qualquer outra coisa, normalmente tem um dedinho nosso, né? Aquilo é em resposta, é uma reação àquilo que a gente faz, normalmente. Agora, privação por causa da nossa fé em Jesus já é algo que não foi nosso. Nós atendemos ao chamado de Jesus, nós respondemos ao sacrifício dele na cruz do Calvário e a gente se entregou, a gente convidou ele para ser o Senhor da nossa vida e aí de repente a gente começa a ser perseguido por conta dessa fé. Então é algo que a gente precisa pedir ao Senhor que sustente os nossos irmãos que estão sendo perseguidos por causa da fé deles. Porque foi uma atitude em relação a Deus que levou aquela tribulação. Eu não sei se vocês acompanham Portas Abertas no site, né? A Igreja Perseguida. E a gente precisa de vez em quando tomar conhecimento de alguns fatos da Igreja Perseguida para a gente estar orando pelos nossos irmãos. É a nossa família que está lá do outro lado do mundo, sabe? Passando por uma situação muito difícil e esperando que a gente ore para que eles sejam sustentados para em momento algum eles desistirem da fé, mas para eles permanecerem firmes. Essa é a chamada de Tiago. E o nosso segundo nível de oração, ele vai chamar para a gente orar louvando a Deus por uma demonstração de amor e salvação. Está alguém alegre entre vós? Aí ele vai dizer o quê? Cante louvores, está alegre. Mas quando ele fala cante louvores, não é a gente cantar qualquer música.
Porque aqui ele está falando de oração. Então, para a gente cantar um hino ao Senhor, como uma oração, digamos, vamos orar cantando, sabe? Falando com Deus, meditando na letra que a gente está cantando, falando aquilo com Deus de forma cantada, de gratidão pela salvação, pelo amor que Ele tem por nós. Esse é um dos motivos mais fáceis que a gente tem para orar, né? Mas talvez seja o que a gente menos ore. Porque quando a gente está sofrendo, toda hora aquilo dói no peito, a gente, ai Senhor, tem misericórdia, ai Senhor, tem misericórdia. Mas no momento da alegria, nem sempre a gente está ali, Deus, muito obrigado, Deus, muito obrigado, Pai, que show, eu consegui isso, ai Senhor, o Senhor me deu, muito obrigado. E sem contar que aqui é um chamado para intercessão, não é para a gente orar simplesmente por nós, mas é um chamado à intercessão. Então aqui é algo espetacular e talvez seja algo que a gente realmente não faz, porque não é comum, você tem que ter muita maturidade espiritual para conseguir fazer isso aqui. Pensa, a Michele liga e diz, ai gente, comprei um carro. Aquilo precisa alegrar tanto meu coração, porque ele vai dizer, está alguém entre vós alegre? Então, cante louvores. Eu preciso cantar ao Senhor em gratidão, porque o Michele conseguiu comprar um carro. Porque a gente é família. Então, quando isso acontece na nossa família de carne, poxa vida, pensa, o pai de vocês chegar dentro de casa e falar assim, adivinha, olha aqui, 0, mostrando a chave de um carro. Todo mundo vai fazer festa. Esse sentimento nós precisamos ter pelos nossos irmãos da fé. E cantar louvores de gratidão por eles. E pela nossa vida também. Essa oração que a gente vai fazer pelo próximo, a gente vai interceder, mas a gente precisa fazer em nosso favor também. Em todo tempo o Senhor nos abençoe, sejamos gratos. Agora, como entender que um crente, a gente já vai para outro nível de oração, quando ele pergunta, está alguém entre vós doentes? Como entender que um crente está doente espiritualmente? Parece difícil, mas eu acho que não é tão difícil, né? Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, pelo fruto conhece a árvore. Então, quando uma pessoa está doente espiritualmente, ela para de produzir. E eu acho que é esse momento que a gente precisa começar a interceder. Quando você perceber que o irmão, que ele é muito produtivo no reino, e de repente ele para de produzir, está na hora de interceder por essa pessoa. Está na hora de chamar o pastor. Pastor, está tão afastado, o irmão falando de tal, que tal visitar, não é isso? Essa é a proposta da nossa lição hoje. Por que não devemos orar para que Deus livre o crente das provações? Isso aqui já falei, não preciso falar mais. O que faz o crente ser alegre, mesmo no meio das provações? A ponto de Tiago recomendar que essa alegria seja expressa através de canto. O que faz o crente ser alegre? O que te faz ser alegre? Fala pra mim. Essa não vou responder, vou deixar pra vocês responderem. O que te faz ser alegre no meio do mundo tão conturbado que a gente está vivendo? E eu queria que vocês também meditassem quais as recomendações que Tiago faz com relação à nossa oração pelos enfermos, né? Que ele vai pedir pra gente fazer o quê? Chamar os presbíteros e até lá. Presbítero é pastor, né, gente? A gente já estudou isso lá na classe de doutrina. Presbítero é pastor. Chamar o pastor para ir orar e ungir com óleo, ele vai falar isso. Aqui na lição do professor, ele não vai falar pra mim nada dessa questão do óleo. Mas a gente está acostumado a ver com os nossos irmãos pentecostais e neopentecostais que eles usam o óleo para estar ungindo a pessoa quando ela está enferma. Aí a pergunta qual é a eficácia desse óleo? A gente batista não unge com óleo, porque se a Bíblia está dizendo que é para ungir com óleo? Como isso está funcionando na cabeça de vocês? Por isso que eu queria que a aula fosse no Zoom, que eu queria fazer essas perguntas para vocês. Não vou dar resposta, não. Eu gostaria que a gente conversasse isso pelo WhatsApp, né? No nosso grupo, essa questão do óleo. Que aí, se vocês têm dúvida disso, pergunta. Se alguém já tem algum entendimento a respeito dessa questão do óleo, coloca pra gente lá. Não, eu entendo que o óleo funciona dessa forma.
Vou deixar essa aí para vocês responderem no WhatsApp, para mim ter um feedback, porque é muito complicado dar aula assim, sem ouvir nada de vocês, tá ok? Eu vou aguardar a manifestação de vocês ali, dentro dessa questão do óleo, tá ok? A terceira circunstância, né, que eu já falei, que é essa questão do estar doente, nós precisamos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, tanto materialmente como espiritualmente. Ele dá essa chamada pra gente nas duas situações, quando ele vai falar da questão do perdoar pecado. Então, se ele fala essa questão de perdoar pecado, é porque ele está falando uma questão espiritual também. Mas lembrando que não significa que uma pessoa esteja doente, que está relacionada a pecado. Pode até ser, porque o pecado ele gera doença, não tenham dúvida disso. Ah, como que o pecado gera doença? Bom, em alguns aspectos. Primeiro aspecto que o pecado pode gerar doença. Uma pessoa que tem um pecado de sexo, né? Fora do casamento, ela pode pegar uma doença sexualmente transmissível. Ponto, é fato. Isso é uma das coisas. Outra coisa que pode trazer, que pecado pode trazer doença pra gente. Nós que servimos ao Senhor Jesus verdadeiramente, que o Espírito dele habita aqui dentro da gente, que a gente não é uma miragem, a gente de verdade se converteu. Quando a gente peca, o que acontece? Vem uma tristeza muito grande. Se você continua pecando, aquela tristeza vai te consumindo, você vai ficando abatido, aí vem sentimento de culpa, caramba, Jesus morreu por mim, eu ainda estou fazendo isso, então aquilo vai fazendo mal pra gente, e tem que fazer, porque se não fizer mal tem alguma coisa de errado. O que acontece? A nossa imunidade ela baixa, então a gente fica muito mais vulnerável, um resfriado, sabe, a qualquer outra enfermidade, porque a gente fica com a nossa imunidade baixa, porque aquilo mexe com a gente. Davi vai falar, pecado confessado, sabe, é osso sarado, é saúde pra gente. Então o pecado ele vai mexer sim com o nosso corpo, mas nem sempre tem as doenças comuns do dia a dia. Então a gente não pode chegar e ver uma pessoa que está doente, atribuir aquilo a pecado. Aí a gente é que vai estar pecando, que a gente vai estar julgando o irmão. Que a gente tenha essa sabedoria, né, de ter esse cuidado. E orar pelo nosso próximo. A gente tem tantos exemplos bíblicos de oração pelo outro, sabe? De se esquecer um pouquinho de você e interceder pelo outro. O autor aqui da revista ele vai trazer alguns pra gente de homens bíblicos que entenderam o valor da oração pelos outros, da intercessão, né? Abraão orou pelo sobrinho dele, Ló. Moisés orou no deserto pelo povo quando pelejava contra os Amaleques. Daniel orou a Deus, mesmo sendo proibido pelo rei. Olha só o entendimento de oração, Deus está acima de tudo. Neemias clamou ao Senhor por sucesso diante de Artaxerxes e por proteção ante os seus inimigos. Davi orou por ele mesmo. E tantos outros exemplos que a gente tem na palavra de Deus, que os servos compreenderam o valor da oração e fizeram dela uma prática diária, que é o que a gente precisa fazer. Jesus tinha uma agenda mega cheia, Jesus não parava, né? Você começa a ler principalmente em Marcos, saiu daqui, foi para ali, deixou a cidade, foi para outra cidade, atravessou o mar, subiu um monte. Jesus vivia atarefado, mas mesmo com aquela agenda cheia, com aquela multidão atrás dele o tempo inteiro, que as pessoas não largavam Jesus, e muitas delas não largavam Jesus porque queriam ser beneficiadas, mas ainda assim, Jesus arrumava um tempo naquela agenda super lotada para poder ficar a sós com Deus e orar. Porque Jesus, como Filho de Deus, sabia o valor da oração. Ele deixou esse ensinamento pra gente ter essa prática de oração. A gente precisa ter esse desejo de conversar com aquele que nós declaramos que é o nosso melhor amigo. Se ele é o melhor amigo, a gente precisa conversar com ele. E aí Tiago vai trazer pra gente o exemplo de Elias, né? Que ele era um homem comum como a gente. O que Elias tinha de excepcional? Nada, né? Até porque ele até ficou deprimido. Então, assim, ele não tinha nada de excepcional. O que ele tinha de excepcional é algo que eu posso ter e que todos vocês podem ter, que é a comunhão com Deus, obediência, sabe? Vida de oração e obediência. Então, por que a oração dele foi atendida? O texto vai trazer pra gente o quê? Ele orou para não chover e não choveu. Depois ele orou para chover e choveu.
Mas por que essa oração foi atendida? Ele simplesmente deu a palavra e a coisa aconteceu. Por conta do contexto que Elias estava vivendo. E era uma questão que ia honrar o nome de Deus, ia glorificar o nome de Deus. E Deus levantou ele para aquela situação. Então, assim, estava tudo em concordância. E aí a oração dele é atendida. Ele ora para não chover, não chove. Ora para chover e chove. Porque Deus honra, né, a fé e a palavra daquele profeta. Mas ele era, além de ser um homem temente a Deus e obediente, ele era um homem ousado e determinado. Primeiro livro de Reis 17, no versículo 1 e 13, vai mostrar isso pra gente. Depois no versículo 18, também vai dizer isso pra gente. Ele era um homem fervoroso na oração. Capítulo 18 de 1 Reis, versículo 36 e 38. A gente vai constatar esse homem fervoroso na sua oração. Ele era um homem temente e obediente a Deus. Por isso a oração dele era atendida. Às vezes as nossas orações não são atendidas porque a gente não tem um temor devido a Deus. E nem somos obedientes ao Senhor num todo, somos em parte. E não existe pessoa obediente em parte. Ou você é obediente ou você não é obediente. Beleza? Você vai falar assim, eu obedeço a minha mãe. Só tem um negócio que eu não obedeço. Ela manda chegar em casa 10 horas. Pô, 10 horas é muito cedo, não dá pra chegar 10 horas. Chego 11 horas, meia-noite, não tem como chegar em casa 10 horas. Então você não é obediente. Só porque você obedece as outras coisas, você acha que você é obediente? Não. Obediente é quando a gente obedece totalmente. E para fechar, né, tem aqui a nossa conclusão. Primeiro eu queria fazer um pedido para vocês. Além da questão do óleo que eu pedi para vocês colocarem para a gente conversar, eu queria que vocês compartilhassem com o grupo uma oração que você fez e foi atendida ou atendido. Sabe, alguma coisa assim, não precisa ser algo tão extraordinário, que às vezes a gente fica esperando o mover de Deus em algo tão grande. Deus se move nas pequenas coisas. Se você não conseguir perceber Deus nas pequenas coisas, você não vai perceber Deus nas grandes coisas. Então, e o que é necessário para você mudar na sua vida, para que as suas orações sejam atendidas como foi a oração de Elias? E aí, o nosso autor conclui da seguinte forma a nossa lição: que nunca nos esqueçamos que estamos apenas de passagem por aqui e que a volta de Cristo se dará a qualquer momento. Aí você pode falar, pô, Aparecida, há quantos anos que falam isso, que Jesus vai voltar e ele não voltou até agora? Aí, a próxima revista a gente vai estudar Pedro, e Pedro vai falar exatamente sobre esse assunto. Ainda que as pessoas digam que ele está tardando, mas ele vai voltar. Isso é certeza. Quanto mais a gente despreza essa questão do retorno da volta de Jesus, que a gente trata isso de forma, sabe, que vai acontecer, mas não vai acontecer tão cedo, mais nós nos agarramos às coisas do mundo. Porque se eu não tenho a esperança e a confiança de que Jesus está às portas voltando, o que eu vou fazer? Eu vou viver para minha vida, para esse mundo físico. Mas quando eu olho e eu acredito que Jesus está voltando, que ele vem buscar a igreja dele, ou ainda que ele não volte na minha geração, sabe? Mas a qualquer momento ele pode me chamar e já é um retorno que eu vou ter que prestar contas. Quando eu me apego a isso, eu procuro buscar mais as coisas espirituais que as materiais. É essa a proposta da palavra de Deus o tempo todo pra gente. Olha só, vocês eram do mundo. Eu salvei vocês, agora vocês não fazem mais parte desse mundo. Agora vocês são do reino dos céus. Então a gente precisa desejar essa pátria, sabe, celeste, que está separada pra gente. Quanto mais nós desejamos, mais nós vivemos em torno dela. Nós buscamos fazer as coisas referentes ao reino de Deus e não somente as coisas do mundo. Então a gente precisa estar agarrado a essa esperança da volta de Jesus. Devemos nos examinar constantemente para ver se estamos obedecendo a Deus e aos seus mandamentos.
enquanto o Senhor não vem buscar a nossa igreja, a sua igreja, que vivamos uma vida digna, de inteira confiança e integridade. Que lembremos sempre da importância de uma vida diária de oração e que demonstremos amor por aqueles que estão fracos e caídos na fé. Que essa seja a nossa preocupação, o nosso envolvimento com o reino, e que a gente feche isso aqui hoje, né? Na certeza de que devemos ser pessoas totalmente confiáveis em todo o tempo, onde ninguém precisa dizer pra gente assim: você jura, Aparecida, que é isso mesmo? Jura pelo teu filho? Não. Que as pessoas ouçam eu falando e digam assim: não, Aparecida fala isso mesmo, nunca vi Aparecida mentindo, ela não é de mentir. Essa é o que o Senhor espera dos servos dele, o que o Senhor espera dos seus filhos. Porque Jesus em todo o tempo, ele nunca pecou, ele nunca faltou com a verdade. Ele nos ensina isso. Depois ele vem nos ensinando, essa lição fecha nos ensinando. Orar pelas pessoas que estão sofrendo. Qualquer nível de sofrimento. Qualquer nível de sofrimento. Mesmo aquilo que você fala assim: pô, tá sofrendo porque quer. Se tivesse deixado essa pessoa, não estava sofrendo. Aquilo que é fácil para você é difícil para mim. E de repente aquilo que é muito fácil para eu vencer é difícil para você. Então vamos respeitar o nosso irmão, vamos orar para que o Senhor o sustente na sua fraqueza. Vamos orar de forma grata, cantando louvores a Deus pelas nossas conquistas e pela conquista do nosso irmão. Pela conquista do nosso irmão, nós precisamos ser gratos a Deus. E vamos orar pelos enfermos também. Porque o Senhor é Deus que pode curar qualquer enfermidade, se Ele quiser e for para a glória dEle. Mas nós precisamos estar debaixo de obediência e fidelidade a esse Deus, para que a nossa oração seja respondida como foi a de Elias, como foi a de Moisés, como foi a de inúmeros servos de Deus na palavra. E eu tenho certeza que cada um de vocês aí tem uma experiência de ter uma resposta de Deus em oração. Porque o filho tem experiência com o pai. Beijo, turma! Deus abençoe vocês. Que se surgiu alguma dúvida aí, pode me chamar lá no WhatsApp que a gente vai esclarecendo, tá bom? Fiquem com Deus e que o Espírito Santo de Deus continue abençoando vocês, dando inteligência, dando amor pela palavra e os ajudando a ter uma vida de fé, uma vida de oração, uma vida de intercessão pelo próximo, né? E uma vida reta. Sim, sim, não, não. O que passa disso? Procedência maligna. Beijo.